Imagine um gigantesco navio de cruzeiro americano, com mais de 3.000 passageiros a bordo, navegando tranquilamente pelo mar da China Meridional. De repente, guardas costeiros chineses interceptam a embarcação e exigem algo inusitado, uma taxa milionária para permitir a passagem. O comandante recusa. O que acontece em seguida chocou o mundo inteiro. Bem-vindos ao canal. Hoje vamos destrinchar um dos incidentes mais tensos entre China e Estados Unidos dos últimos tempos. Um caso que envolve soberania marítima, disputas territoriais e um jogo de poder que pode mudar as regras da navegação internacional. Este não é apenas mais um confronto diplomático. Estamos falando de um precedente que pode afetar bilhões de dólares em comércio marítimo e transformar completamente a dinâmica geopolítica no Oceano Pacífico. O navio em questão é o Pacific Dream, um dos maiores cruzeiros de luxo da frota americana, operado pela empresa Maritime Freedom Lines. Com 340 metros de comprimento e capacidade para 4.500 passageiros, esta embarcação representa o que há de mais moderno na indústria de turismo marítimo. No dia 15 de outubro de 2025, durante uma viagem de 2 semanas pela Ásia, o cruzeiro planejava atravessar águas internacionais próximas às ilhas Spratly, um arquipélago disputado por 6 países diferentes, incluindo China, Vietnã e Filipinas. Às 14h30, horário local, 3 embarcações da Guarda Costeira Chinesa se aproximaram do Pacific Dream. Através de comunicação via rádio, as autoridades chinesas informaram que aquelas águas agora estavam sob jurisdição exclusiva da China e exigiram o pagamento de 8,5 milhões de dólares como taxa de passagem e segurança marítima. A resposta do comandante foi clara: negativo, estamos em águas internacionais. Estava iniciado o impasse que dominaria manchetes globais pelos próximos dias e semanas. Para entender este conflito, precisamos voltar no tempo e no mapa. O Mar da China Meridional é uma das áreas mais disputadas do planeta. Com aproximadamente 3,5 milhões de quilômetros quadrados, esta região conecta o Oceano Pacífico ao Oceano Índico e é atravessada por 1/3 do comércio marítimo mundial. Falamos de mais de 5 trilhões de dólares em mercadorias que passam por essas águas anualmente. Petróleo do Oriente Médio, eletrônicos da Ásia, produtos manufaturados, tudo cruza este mar estratégico. A China reivindica soberania sobre aproximadamente 90% do Mar da China Meridional, baseada na chamada Linha dos 9 Traços. Este mapa, que remonta à década de 1940, desenha uma linha em forma de U, que engloba quase todo o mar, incluindo áreas próximas às costas de Vietnã, Malásia, Brunei, Filipinas e Taiwan. O problema é que essa reivindicação ignora completamente as zonas econômicas exclusivas estabelecidas pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, tratado do qual a própria China é signatária. Em 2016, um tribunal internacional em Haia rejeitou as reivindicações chinesas, declarando que não há base legal histórica para a linha dos 9 traços. A decisão foi clara: a China não tem direitos históricos sobre recursos nessas águas. A resposta chinesa foi ignorar completamente o veredicto. Desde então, Pequim intensificou suas ações na região, construiu ilhas artificiais, instalou bases militares, posicionou mísseis e criou uma presença naval permanente. Hoje, existem pelo menos 7 grandes bases militares chinesas nas ilhas Spratly. Esta disputa não é apenas territorial, é estratégica. Quem controla o Mar da China Meridional controla as principais rotas comerciais entre Ásia, Europa e África. Para os Estados Unidos, manter essas águas livres e abertas é fundamental para sua estratégia no Indo-Pacífico. A liberdade de navegação não é apenas um princípio, é uma questão de segurança nacional americana e de dezenas de outros países que dependem dessas rotas. Vamos reconstruir exatamente o que aconteceu naquele dia, usando relatórios oficiais, depoimentos de passageiros e comunicações vazadas. Às 14h30, 3 navios da Guarda Costeira Chinesa, identificados como CCG 51901, 51902 e 30305, aproximam-se do Pacific Dream a uma distância de 500 metros. As embarcações chinesas são imponentes. A CCG 51901 tem 165 metros de comprimento e está equipada com canhões de água de alta pressão e armamento letal.
Às 14h35, a primeira comunicação via rádio em inglês e mandarim. Navio americano Pacific Dream. Vocês entraram em águas territoriais chinesas. Devem parar imediatamente e aguardar instruções. 2 minutos depois, o comandante James Mitchell responde: Guarda costeira chinesa. Nosso GPS confirma a posição em águas internacionais, 180 milhas náuticas da costa chinesa mais próxima. Estamos exercendo o direito de passagem inocente conforme lei marítima internacional. Às 14h42, os navios chineses fecham distância para 200 metros. Dezenas de guardas armados ficam visíveis nos convéses. Passageiros começam a filmar a cena com celulares, sem saber exatamente o que está acontecendo. 8 minutos depois, segunda comunicação chinesa, desta vez mais dura. Capitão Mitchell, estas águas estão sob jurisdição da República Popular da China desde janeiro de 2025. Novas regulamentações exigem pagamento de taxa de segurança marítima. Valor 8,5 milhões de dólares americanos. Transferência deve ser efetuada em 30 minutos. Às 15h, Mitchell contata a empresa Maritime Freedom Lines em Miami e o Departamento de Estado americano. A resposta é unânime: não pagar. 15 minutos depois, o comandante comunica sua decisão às autoridades chinesas. A resposta é imediata e assustadora. Capitão, se não pagarem, serão escoltados para o porto de Sanya. Resistência será considerada violação de soberania chinesa. Às 15h20, mais 4 navios chineses aparecem no radar, cercando completamente o cruzeiro. Sarah Thompson, 34 anos, professora de Boston, estava no deck 12 quando tudo começou. Eu estava tirando fotos do pôr do sol quando vi os navios militares se aproximando. No início pensei que fosse uma escolta normal, mas então percebi que algo estava errado. As pessoas começaram a se aglomerar nas janelas, tirando fotos e vídeos. Havia uma tensão no ar que era palpável. Michael Chen, 52 anos, empresário de São Francisco, conta que estava no cassino quando os anúncios começaram. A voz do comandante pelo sistema de som soou calma, mas dava para perceber a preocupação. Ele disse que estávamos passando por uma situação delicada com autoridades chinesas e pediu que todos permanecessem calmos e dentro do navio. Minha esposa entrou em pânico imediatamente. Ela começou a ligar para nossa filha nos Estados Unidos, mas a conexão estava horrível. Jennifer Martinez, comissária de bordo há 12 anos, nunca havia vivenciado nada parecido. A tripulação recebeu instruções para tranquilizar os passageiros, mas nós mesmos estávamos apavorados. Alguns passageiros exigiam respostas que não tínhamos. Outros começaram a chorar. Vi idosos tendo que tomar remédios para a ansiedade. As redes sociais dentro do navio explodiram, mas o Wi-Fi ficou sobrecarregado e caiu. Robert Williams, veterano da Marinha Americana e agora aposentado, estava viajando com a esposa para comemorar 40 anos de casamento. Eu servi 25 anos na Navy. Reconheci imediatamente a situação. Aqueles navios chineses não estavam ali para brincar. Eles estavam posicionados estrategicamente para impedir qualquer fuga. Contei para minha esposa que precisávamos ficar calmos e seguir todas as instruções da tripulação. Ela perguntou se estávamos em perigo real e eu não consegui mentir. Disse que sim. Enquanto o drama se desenrolava no Pacífico, em Washington, D.C. eram 2h30 da manhã. O secretário de Estado, Antony Blinken, foi acordado com uma ligação urgente do Centro de Operações do Departamento de Estado. A situação era crítica. Um navio civil americano com milhares de cidadãos estava sendo detido por forças chinesas em águas internacionais. Esta não era uma simulação ou exercício militar, era real e potencialmente explosivo. Em menos de 30 minutos, uma sala de crise foi montada, presentes virtualmente e fisicamente o secretário de Defesa, o conselheiro de Segurança Nacional, o comandante do Indo-Pacífico, representantes da CIA e NSA e oficiais de ligação com o Pentágono. A primeira decisão foi estabelecer comunicação direta com Pequim através do canal de emergência, que existe exatamente para situações como esta. O embaixador americano na China foi instruído a solicitar reunião imediata com o Ministério das Relações Exteriores chinês. A segunda ação foi posicionar ativos militares. O porta-aviões USS Ronald Reagan, que estava em exercícios próximo a Okinawa, no Japão, recebeu ordens para se deslocar em direção à área, mantendo distância segura. 2 destroyers da classe Arleigh Burke também foram redirecionados. Aviões de vigilância P-8 Poseidon decolaram para
para monitorar a situação em tempo real. Era um equilíbrio delicado, mostrar força sem provocar escalada militar. O presidente dos Estados Unidos foi briefado às 4h. Sua instrução foi clara: proteger cidadãos americanos, mas não iniciar confronto militar. A diplomacia tinha que funcionar. Simultaneamente, ele autorizou conversa direta com o CEO da Maritime Freedom Lines. A empresa estava disposta a pagar a taxa para garantir segurança dos passageiros, mas o governo americano vetou categoricamente. Pagar seria estabelecer precedente perigoso. Se a China conseguisse extorquir um navio americano, tentaria novamente com outras embarcações e outros países. Em Pequim, o Ministério das Relações Exteriores já tinha resposta preparada. O porta-voz Wang Wenbin convocou coletiva de imprensa às 9h, horário local. Sua declaração foi calculada e firme. A China exerceu soberania legítima sobre suas águas territoriais. O navio americano Pacific Dream violou regulamentações marítimas estabelecidas em janeiro de 2025, quando a República Popular da China formalizou controle administrativo sobre áreas do Mar da China Meridional, incluindo região ao redor das ilhas Spratly. Segundo Wang, as novas regulamentações, amplamente divulgadas através de avisos aos navegantes, estabelecem que embarcações comerciais estrangeiras devem solicitar permissão prévia e pagar taxas de segurança e monitoramento ambiental. O valor de 8,5 milhões de dólares corresponde ao porte da embarcação, número de passageiros e tempo estimado em águas chinesas. Esta não é extorsão, é a administração responsável de recursos marítimos, declarou. A narrativa chinesa seguiu o roteiro previsível. Os Estados Unidos desrespeitam soberania chinesa há décadas, através de operações de liberdade de navegação que são provocações militares disfarçadas. Agora tentam estender esse desrespeito para operações comerciais. A China não tolerará mais esta arrogância. Temos direito de proteger nossas águas, regular tráfego marítimo e cobrar pelo uso de nossa infraestrutura de segurança. Wang concluiu dizendo que o Pacific Dream seria escoltado para águas neutras após pagamento da taxa ou processamento administrativo em porto chinês. Os passageiros não correm perigo, mas a tripulação e comandante responderão por violação de soberania. Se os Estados Unidos tentarem resgate militar, será considerado ato de agressão. A China estava jogando pesado, transformando o incidente marítimo em teste de vontade geopolítica. A pergunta que ecoava em capitais do mundo todo era: até onde cada lado estava disposto a ir? A mídia global explodiu. CNN, BBC, Al Jazeera, todas as grandes redes interromperam programação normal para cobertura ao vivo. Helicópteros de reportagem tentavam se aproximar da área, mas eram impedidos por forças chinesas. Drones de imprensa foram derrubados. As únicas imagens vinham de vídeos tremidos filmados pelos próprios passageiros e enviados antes da internet do navio ser cortada. No Twitter, a hashtag China Hostage Crisis alcançou o primeiro lugar mundial em menos de 2 horas. Milhões de posts por minuto, americanos exigindo ação militar imediata, chineses defendendo soberania nacional, europeus pedindo moderação. A desinformação se espalhava mais rápido que fatos verificados. Teorias conspiratórias surgiam. O navio transportava equipamento militar disfarçado. Os passageiros eram espiões. Tudo era encenação para justificar guerra. Políticos americanos de ambos os partidos fizeram declarações incendiárias. Senador Tom Cotton: isto é pirataria do século XXI. A China sequestrou cidadãos americanos e deve pagar preço alto. Congressista Alexandria Ocasio-Cortez: precisamos diplomacia urgente. Vidas estão em risco. Retórica beligerante só piora a situação. O ex-presidente Trump tuitou: isso nunca teria acontecido no meu governo. China não respeitava, mas tinha medo. Agora nos veem como fracos. Na China, a narrativa nas redes sociais controladas pelo Estado era de vitória e justiça. Finalmente, a China mostra força e não se curva ao imperialismo americano. Por décadas fomos humilhados, agora cobramos o que é nosso.
O Ocidente precisa aceitar que não manda mais no mundo. Influenciadores digitais chineses celebravam o incidente como momento histórico. Memes mostravam dragões chineses dominando águias americanas. O nacionalismo atingia níveis preocupantes. Analistas militares debatiam cenários. O que aconteceria se a 7ª Frota Americana tentasse libertar o navio? A China realmente atiraria em civis? Um confronto naval entre as duas maiores potências militares do mundo seria catastrófico. Mesmo sem armas nucleares, as baixas seriam massivas. E se começasse no mar, onde terminaria? Taiwan? Coreia? O mundo prendia a respiração. Enquanto diplomatas negociavam e militares se posicionavam, a vida a bordo do Pacific Dream se transformava em pesadelo psicológico. Após 6 horas de impasse, a comida começou a ser racionada. Não porque faltasse, mas porque ninguém sabia quanto tempo durariam ali parados. A tripulação distribuía refeições simplificadas, priorizando crianças, idosos e pessoas com condições médicas especiais. A climatização do navio começou a apresentar problemas. Com a embarcação parada sob sol tropical, a temperatura interna subia. Alguns passageiros passaram mal, sofreram desidratação. A enfermaria ficou lotada. Havia apenas 3 médicos a bordo e os suprimentos médicos eram limitados. Um passageiro de 68 anos sofreu infarto. Os médicos conseguiram estabilizá-lo, mas ele precisava de hospital urgentemente. O comandante Mitchell solicitou permissão às autoridades chinesas para a evacuação médica de emergência. A resposta chinesa foi burocrática e fria. Preencha formulário de evacuação médica, envie documentação completa do paciente, aguarde análise que pode levar até 48 horas. Era óbvio que estavam usando a situação médica como pressão adicional. Familiares do paciente imploravam ao comandante que pagasse a taxa. Outras famílias se revoltavam, dizendo que ceder ao que consideravam chantagem era traição aos princípios americanos. Brigas começaram a estourar entre passageiros. Grupos se formavam, os que queriam pagar e ir embora versus os que achavam que resistir era questão de honra nacional. Seguranças do navio precisaram intervir em 3 altercações físicas. Uma passageira teve crise de pânico tão severa que precisou ser sedada. Crianças choravam sem parar, sem entender por que não podiam sair daquele navio. Pais tentavam distraí-las com jogos e filmes, mas a tensão era impossível de esconder completamente. No 8º dia de impasse, a situação atingiu novo patamar de tensão. A China anunciou que realizaria exercícios militares com munição real na área, criando zona de exclusão de 50 milhas náuticas ao redor do Pacific Dream. Qualquer embarcação que entrasse seria considerada hostil. Era intimidação descarada, mas tecnicamente legal sob suas reivindicações de soberania. Os Estados Unidos protestaram veementemente na ONU, mas o Conselho de Segurança estava paralisado com China usando poder de veto. Simultaneamente, Pequim ofereceu o que chamou de solução humanitária. Os passageiros seriam transportados em ferries chineses até Macau ou Hong Kong, de onde poderiam pegar voos para casa sem custos. Apenas a tripulação e o comandante permaneceriam detidos para a investigação legal. A proposta era, obviamente, armadilha de relações públicas. Se os americanos aceitassem, pareceriam fracos e validariam reivindicações chinesas. Se recusassem, seriam culpados por prolongar sofrimento dos passageiros.
A administração americana respondeu com proposta própria. Ambos os países reconhecem águas como disputadas, não como exclusivamente chinesas. O navio seria liberado imediatamente e estabelecer-se-ia comissão bilateral para negociar regras futuras de navegação. A China rejeitou em 20 minutos. Não há nada a negociar sobre soberania chinesa. Nossa paciência tem limites. O navio será rebocado para Sanya em 24 horas se não houver pagamento. Neste momento, o USS Ronald Reagan estava a 150 milhas náuticas de distância. Caças F-18 faziam patrulhas, mas não entravam na zona de exclusão. Submarinos de ambos os lados rondavam a área, cada um rastreando o outro em dança subaquática mortal. Um erro de cálculo, um disparo acidental, e a Terceira Guerra Mundial poderia começar por causa de uma taxa de navegação. Historiadores futuros ficariam perplexos com a absurdidade. Mas ali, naquele momento, a possibilidade de conflito era terrivelmente real. Dentro do navio, Sarah Thompson decidiu fazer algo que mudaria completamente a narrativa. Usando conexão via satélite de emergência, que descobriu ainda funcionava em área específica do navio, ela começou transmissão ao vivo pelo Instagram. O vídeo mostrava a realidade crua. Pessoas exaustas, crianças chorando, idosos doentes, comida racionada. Não era propaganda política, era humanidade sofrendo. O vídeo viralizou instantaneamente. 20 milhões de visualizações em 3 horas. Celebridades começaram a compartilhar. O jogador de basquete LeBron James tuitou: "Essas são pessoas reais. Famílias reais. Precisamos trazê-las para casa agora." A cantora Taylor Swift postou: "Meu coração está com todos no Pacific Dream. Que líderes mundiais priorizem vidas humanas sobre ego político." O peso da opinião pública começava a forçar mudança. Mas a transmissão também teve consequência não intencional. Autoridades chinesas perceberam que perdiam controle da narrativa. Se o mundo via americanos como vítimas, a posição chinesa de força parecia cada vez mais como bullying contra civis inocentes. Pequim precisava mudar estratégia rapidamente. A solução veio através de canal inesperado. O empresário bilionário Elon Musk, que tinha negócios tanto nos EUAs quanto na China. Musk ofereceu-se como mediador não oficial. Através de contatos pessoais com liderança chinesa e acesso direto à Casa Branca, ele propôs compromisso criativo. Sua empresa pagaria a taxa, não como reconhecimento de legitimidade das reivindicações chinesas, mas como gesto humanitário privado para libertar os passageiros. Governos não estariam envolvidos oficialmente, nenhum precedente seria estabelecido. Era a saída que permitia ambos os lados salvarem a face. A reação foi mista. Muitos americanos aplaudiram a generosidade. Outros acusaram Musk de enriquecer a China e validar extorsão. Na China, alguns viram como vitória, outros como concessão desnecessária. Mas ambos governos perceberam que precisavam de exit strategy. O impasse não podia continuar indefinidamente. A questão era: aceitariam solução que nenhum dos dois queria realmente? Após 11 dias de tensão insuportável, um acordo foi finalmente alcançado. Não através da proposta de Musk, que foi rejeitada por ambos os governos como interferência inadequada, mas através de negociação direta que aconteceu longe dos holofotes. O Pacific Dream seria liberado imediatamente sem pagamento de taxa.
Em troca, os Estados Unidos concordaram em estabelecer protocolo de notificação prévia para navios comerciais que planejassem transitar a região nos próximos 6 meses, enquanto Comissão Internacional estudaria questões de soberania. Era compromisso cuidadosamente equilibrado. A China não recebia dinheiro, mas conseguia reconhecimento implícito de que suas reivindicações mereciam consideração. Os Estados Unidos não pagavam nem reconheciam soberania chinesa, mas aceitavam que havia disputa legítima a ser resolvida. Ninguém venceu completamente, ninguém perdeu totalmente. Era diplomacia em sua forma mais pragmática e menos satisfatória. Quando o comandante Mitchell anunciou liberação pelo sistema de som do navio, explosão de alegria ecoou por todos os decks. Pessoas abraçavam estranhos, choravam de alívio, caíam de joelhos agradecendo. A tripulação, profissional até o fim, já tinha rota traçada para Manila, nas Filipinas, porto mais próximo e seguro. Os motores rugiam pela primeira vez em quase 2 semanas. O Pacific Dream começou a se mover, lentamente no início, depois ganhando velocidade. Os navios da guarda costeira chinesa não impediram a saída, mas também não se afastaram completamente. Mantiveram distância de 1.000 metros, escoltando o cruzeiro até águas inequivocamente internacionais. Era a demonstração final de poder. Mesmo liberando o navio, a China queria deixar claro que controlava a situação. Apenas quando o Pacific Dream cruzou o limite de 200 milhas náuticas da costa chinesa, as embarcações de escolta finalmente viraram e retornaram. A viagem até Manila levou 18 horas. Foram as 18 horas mais silenciosamente celebradas da história marítima recente. Passageiros finalmente dormiam com tranquilidade, sabendo que o pesadelo acabara. Quando o navio atracou no porto de Manila, milhares de pessoas esperavam, incluindo equipes médicas, psicólogos, representantes consulares e hordas de jornalistas. A provação terminara, mas suas consequências apenas começavam. Nos dias seguintes ao incidente, análises fluíram de think tanks, universidades e centros de pesquisa globalmente. O consenso era perturbador. Este foi apenas aperitivo do que está por vir. A China testou limites da ordem internacional e descobriu que pode desafiá-la sem consequências militares severas. Se conseguiu deter navio civil americano por quase 2 semanas, o que mais tentará? Especialistas em direito marítimo apontavam que o precedente, mesmo sem pagamento efetivo, era perigoso. A China estabeleceu que pode interromper navegação comercial quando quiser, criar taxas arbitrárias e forçar negociações que antes seriam impensáveis. Outros países com disputas territoriais marítimas observavam atentamente. Rússia no Ártico, Turquia no Mediterrâneo Oriental, Irã no Estreito de Hormuz, todos se perguntavam: se a China fez, por que não podemos? Economistas calculavam custos potenciais. Se cada país costeiro decidisse cobrar taxas de passagem em águas que reivindica, o comércio marítimo global enfrentaria trilhões de dólares em custos adicionais. Seguros marítimos já dispararam 40% para rotas no Mar da China Meridional. Companhias de navegação começavam a planejar rotas alternativas mais longas e caras, evitando áreas disputadas. Consumidores eventualmente pagariam a conta através de preços mais altos. Militarmente, o incidente expôs limitações do poder americano.
Apesar de ter forças superiores na região, Washington não pôde ou não quis usar força letal para libertar civis. A China aprendeu que os Liu e Seua hesitam em iniciar conflito por causas que não envolvem diretamente segurança nacional imediata. Esta hesitação, racional em situação específica, poderia encorajar aventureirismo chinês futuro. Taiwan, observando tudo, sentia calafrios. Se os Euarra não arriscaram guerra por navio de cruzeiro, arriscariam por uma ilha? Diplomaticamente, o sistema internacional mostrou fragilidade. ONU foi irrelevante, paralisada por vetos. Aliados americanos como Japão, Coreia do Sul e Austrália ofereceram apoio retórico, mas nada substancial. A ASEAN, Organização do Sudeste Asiático, emitiu declaração genérica pedindo diálogo. Ninguém queria antagonizar a China, maior parceiro comercial da maioria. A ordem baseada em regras revelava-se ordem baseada em poder econômico e vontade de usá-lo. Para os passageiros do Pacific Dream, reintegração à vida normal foi processo longo e doloroso. Muitos desenvolveram sintomas de estresse pós-traumático, pesadelos sobre navios de guerra, pânico em espaços fechados, ansiedade severa. Sarah Thompson, a professora que filmou as condições a bordo, tornou-se figura pública involuntária, dando entrevistas e testemunhando perante Comitê do Congresso Americano sobre Segurança Marítima. Michael Chen, o empresário, processou a Maritime Freedom Lines por colocar passageiros em perigo. Ele argumentava que a empresa sabia das tensões na região e deveria ter escolhido rota alternativa. A ação coletiva eventualmente envolveu mais de 800 passageiros, buscando compensação por trauma emocional e sofrimento. A empresa defendia-se dizendo que navegou em águas internacionais legalmente e não podia prever ação chinesa sem precedentes. Jennifer Martinez, a comissária de bordo, pediu demissão após 12 anos de carreira.